A tecnologia ao alcance de todos. Fala, parceiro, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Belcast, um podcast onde a tecnologia está ao alcance de todos. Eu sou o Fábio Comete do time de gestão da Belfone. Comigo no apoio a Letícia do marketing. Oi! Tamo junto, Lê! Parceiro, semanalmente a Belfone vai trazer conteúdos relevantes para o seu negócio. Nós vamos falar de segurança eletrônica, comunicação, redes, energia e empreendedorismo. E hoje é o último episódio da temporada 2022. E a gente escolheu um tema muito bom. O agronegócio, tecnologias para o agronegócio. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos ele, que é supervisor de agrobusiness, agronegócio, né? Da Intelbras. Marcos Hoffman, bem-vindo ao Belcast. Tudo bom, Fábio? Muito obrigado pelo convite. A gente tem muito o que debater sobre esse tema, né? Que é dentro do mercado aí de eletrônicos, se há muitas compreensões a serem realizadas sobre o agronegócio, e para mim é uma grande honra estar aqui com vocês debatendo um tema que é tão rico, tão diverso, tão dinâmico. Com certeza. Obrigado pela presença, Marcos. Bom, pessoal, a tecnologia, a cada dia que passa, para o agronegócio se tornou indispensável para o produtor rural brasileiro, né? Então é sobre isso que a gente vai falar agora. Ô Marcos, por que a Intelbras resolveu focar no mercado de agronegócio? Legal, Fábio. Primeiramente, cabe ressaltar que hoje o agronegócio responde por 1/4 do PIB nacional, né? Hoje a gente está falando de 25% do produto interno bruto nacional. Quem é responsável é o agronegócio, um PIB crescente, um PIB bilionário, que tem grandes players hoje envolvidos no agronegócio. A Intelbras já atendia o mercado do agro. O canal da Intelbras já estava presente no mercado do agro. Hoje, quando a gente fala de Intelbras, a gente está praticamente em 100% do território nacional, que tem potencial de consumo de eletrônicos, né? E o agronegócio possui esse potencial de consumir esse tipo de item. Acontece que a gente precisou dar um foco a mais na parte de atender essas contas de uma maneira diferenciada. Diferenciada como? Pensando nesse mercado, nas especificidades que ele tem, principalmente em mapa de solução, né, para que a gente consiga, de fato, atingir esse produtor de uma maneira eficaz, efetiva e eficiente. E poder atender também, a partir disso, as grandes contas e apoiar o nosso canal nesse atendimento, né? Então, hoje é uma missão que a gente tem muito forte na área de soluções e projetos para agronegócio na Intelbras, é compreender como esse canal vem atendendo esse mercado, fornecer para esse canal leads que sejam, de fato, condizentes e grandes para esse mercado, e a partir disso a gente conseguir angariar maior valor na venda. Maior valor não só financeiro, mas um maior valor no final da cadeia, de esse produtor, de fato, estar sendo beneficiado pela tecnologia da Intelbras. Legal. Ô Marcos, e pela sua experiência, né? Ainda tem muita resistência à tecnologia por parte do produtor rural? Bacana, Fábio. Eu acho que esse é um dos maiores paradigmas que a gente vê atualmente no mercado, né? A gente vincula o produtor agrícola, o produtor agropecuário, como uma pessoa que por vezes não é tecnificado, que é um grande mito, né? O agro já transcorreu aí por 4 revoluções diferentes. A gente começou com uma revolução da mecanização lá no início do século XX, né? A chegada de maquinários que foram ficando cada vez mais robustos, cada vez mais tecnológicos. A partir disso, a gente migrou para uma revolução verde, que a gente teve o advento aí de defensivos agrícolas, organismos geneticamente modificados, os famosos transgênicos, né? Que potencializou essa produção, o crescimento da produção. Partimos para uma terceira revolução, que foi a revolução da agricultura de precisão, onde a gente parou de olhar o agro como uma área total e ver o agro área a área, né? Então, a gente parou de aplicar um defensivo na fazenda toda e passamos a fazer uma aplicação localizada, por exemplo. E a gente migrou para a quarta revolução agora, em 2010, onde a gente teve, de fato, a digitalização acontecendo, né? Então, a coleta de dados passou a ser o grande frenesi do agronegócio, né? As startups explodiram e até a pandemia aí a gente teve um crescimento exponencial dessas empresas, inclusive com elas sendo adquiridas por multinacional, né? Então, dizer que o agro não é resistente à tecnologia ou que não é tecnificado é realmente um grande mito, né? E a gente tem hoje os produtores querendo consumir cada vez mais tecnologias e cabe a nós compreender como é que a gente pode ofertar essa tecnologia, novamente, de uma maneira eficaz, eficiente e efetiva para esse produtor. Entendendo que
Temos diferentes tipos de produção, temos diferentes tipos de regiões, uma geografia muito dinâmica do agronegócio, e isso traz demandas diferentes, porque a gente também tem produtores de tamanhos diferentes. É diferente tu ofertar tecnologia para um produtor que planta 90 mil hectares de soja, ou uma usina que tenha muitos mil hectares de cana e que tem uma agroindústria já estabilizada, e tu ofertar para um produtor de 1 hectare de café no Espírito Santo que, por vezes, nem tem acesso ao computador. Então, entender como tu vai ofertar essa tecnologia é muito importante. E assim, dentro de todos esses nichos, a gente tem possibilidades e potenciais de trabalho, seja com Intelbras, seja com empresas que estão pensando nessas próximas revoluções do agronegócio que estão acontecendo, eu costumo dizer, né? Que elas estão acontecendo agora em tempo real. Enquanto a gente está aqui conversando, tem alguém pensando em alguma revolução para o agro. Legal, cara. Então, qual que, Marcos, assim, na sua visão, qual que é o cenário atual do agronegócio no Brasil hoje? Bacana. O agro continua crescendo, né? Quando eu falo que o agro atingiu aí 25% do PIB nacional, isso não foi da noite para o dia, né? Foi numa cadeia de crescimento muito grande. Tem até na internet alguns infográficos que mostram o crescimento agrícola do Brasil, né? Principalmente pautado na produção de soja, onde o Brasil era quinto, sexto lugar na produção e hoje é o maior produtor. Né? E ele continua crescendo, ele vai continuar crescendo, ele é dinâmico, né? E a gente tem um cenário atual onde o Brasil domina, né, a exportação de muitos commodities. Quando a gente vê café, soja, cana, o Brasil é o principal exportador, né? O Brasil alimenta o mundo desses subprodutos. Temos um mercado hoje, principalmente aqui no interior de São Paulo, de produção de cana-de-açúcar muito tecnificado, né? O Brasil hoje ele planta cana, ele industrializa a cana, ele transforma essa cana em açúcar, etanol e energia, e a gente ainda consome e exporta, né? Então, temos um mercado gigantesco de cana que está aqui no quintal de casa, em São Paulo, por exemplo, né? Assim como a gente tem outros mercados pelo Brasil, seja soja no Mato Grosso, nas novas fronteiras agrícolas do Mato Piba, um mercado de cooperativismo gigantesco no sul do Brasil. Então, a gente tem muitos mercados dinâmicos e crescendo. E a gente entra nos contextos de conflitos atuais, né? Será que o agro brasileiro precisa abrir mais áreas para produzir ou será que a gente precisa ser mais efetivo dentro das áreas que a gente já tem? Boa discussão essa. A gente hoje a gente está saturado de terras para bovinocultura, a gente consegue botar mais bovinos usando a tecnologia numa menor área, né? Tudo isso são discussões que a gente vem tendo atualmente no mercado. Quando eu digo mercado, seja nos mercados agora que estão olhando para o agro, seja no mercado do agro mesmo, né? E permeando aí toda a parte de queimadas que a gente tem. Estava até agora na rádio ouvindo discussões internacionais de França e Europa, falando de queimadas, falando de ESG, né? Tudo isso são pautas que são internacionais e que permeiam, inclusive, essa capacidade do Brasil continuar exportando, né? A União Europeia está cada vez mais resistente ao uso de alguns defensivos. Como é que a gente consegue produzir sem esses defensivos? O glifosato é um defensivo, um herbicida, né? Que é tema de várias discussões, se realmente ele faz mal, se não faz, mas independente disso, a União Europeia não vai mais consumir produtos que tenham esse tipo de defensivo. Como é que nós conseguimos adaptar o nosso agro também para que a gente consiga ser protagonista, consigamos continuar crescendo o nosso PIB, cada vez com menos insumos para estar trabalhando, né? E a tecnologia tem papel fundamental nisso, né, Fábio? Hoje, quando a gente fala em maximizar o potencial de produção, a tecnologia é indispensável para que a gente consiga, de fato, continuar crescendo nessa produção, né? Hoje, eu falei em produzir mais e menos áreas, né? Tem uma curiosidade, a gente tem biotecnologias hoje, semente de soja, por exemplo, que tem a capacidade de produzir 120 sacas por hectare, e a gente colhe 60. Por quê? Tem aí elementos, obviamente, né? É uma indústria a céu aberto, mas tem elementos aí nessa cadeia que vão diminuindo esse potencial produtivo. Como é que a gente maximiza, né? Acho que o cenário atual é pensar um pouco nisso, né? Pensar em como é que a gente consegue adaptar a agricultura a um novo tempo, né? Que tem preocupações climáticas, ambientais, preocupações que permeiam o uso racional de defensivos e, ao mesmo tempo, a gente continuar crescendo a nossa produção, né? Com certeza. Cara, e, bom, a gente sabe que a grande massa aí do agronegócio ele está em áreas mais remotas, né? Frente aí às metrópoles, digamos assim, né? E nessas áreas a infraestrutura de conectividade ela é escassa, né? Quais são as soluções de conectividade que a Intelbras disponibiliza para o produtor rural?
Legal, Fábio. Acho que o primeiro que a gente tem que ressaltar é que a conectividade é um meio e não é o fim, né? Hoje a gente tem uma dinâmica de produção agropecuária que demanda da conectividade para que ela consiga rodar, né? Seja em maquinário, seja em desenvolvimento de novos endpoints aí que estão coletando dado, ele vai demandar da conectividade para acontecer. Hoje a gente tem dois ambientes que estão interagindo entre eles, né? Que é a rede hoje, tanto a rede 4G quanto a rede 5G, né? Que são os principais ambientes de conectividade que são amplamente conhecidos. Quando a gente fala de agronegócio, a gente tem um ambiente de 4G que ainda não está bem estabilizado e já um ambiente emergente de 5G. A gente tem grandes indústrias hoje que já estão com planejamento de 5G e rede privada de 5G planejada para rodar em novos parques agrícolas, assim como temos grandes grupos, grandes usinas que estão com teses levantadas para, pera lá, como é que eu posso usar o 5G? Né? Então a gente vê esse crescimento da 4 do 5G acontecendo inclusive de maneira concomitante, né? A gente vai ter players que já vão estar iniciando do 5G, com rede privada 5G, assim como a gente tem um ambiente de produção agropecuária que principalmente está sediado no Centro-Oeste, que a gente tem grandes produtores, onde uma tese de rede privada 4G cresce cada vez mais. Né? Então, hoje como Intelbras nós temos a possibilidade, né, como grupo Intelbras, de trabalhar com rede privada 4G, né? Hoje a Comp, que é uma empresa do grupo Intelbras, tem todos os equipamentos para estarem sendo instalados para rodar uma rede privada 4G. Temos também canais envolvidos que estão fornecendo essa internet privada para o agronegócio, né? E que é algo que vem crescendo bastante, tendo em vista que as operadoras, por vezes, não estão presentes nesses locais, né? Então, há uma demanda, uma necessidade de se criar essa rede privada para áreas remotas, né? Essa rede privada para o agro. Então, a gente vê um fit, uma sinergia muito grande dessa tese, né? Da operadora privada 4G no agronegócio, assim como a gente também já trabalha com a possibilidade de 5G, inclusive tivemos já algumas conversas com alguns players para a gente estar também trabalhando com rede privada 5G. Né? Assim como a gente tem toda a parte de Wi-Fi corporativo para sede, para escritório, para granja, né? Toda a parte também de IoT via Comp, né? Temos a possibilidade de trabalhar, por exemplo, com rede LoRa no campo, conectando esses equipamentos IoT através de rede LoRa, enfim, temos diversas possibilidades de aplicação. Né? O que a gente sempre faz é, como é que a gente pega essa demanda, traz para dentro de casa, usa a nossa engenharia, usa o nosso time de especialistas para estar, de fato, compreendendo o problema daquele cliente e levando a melhor solução. Que nem eu trouxe, mas a gente vai ter clientes que a 5G já vai entrar direto, como grandes grupos, né? Assim como tem outros que a gente vai precisar ter uma implantação de uma rede privada 4G, ou então a gente vai precisar usar a rede LoRa, por exemplo, porque a gente vai ter uma especificidade de não ser em grandes áreas para estar atuando com esse pessoal. Ô Marcos, fonte primária para qualquer tipo de sistema funcionar é energia. E para o agronegócio não é diferente, né? E a Intelbras vem batendo forte na questão da energia fotovoltaica, né? Na energia solar. Quais são as soluções que a Intelbras disponibiliza hoje no portfólio para o produtor rural? Legal, cara. Hoje a energia, o tema energia traz uma complexidade muito grande quando a gente fala do agronegócio, né? Tu levar a energia até o campo é algo complexo e a energia, de fato, é algo caro, né? Então, hoje quando tu vai fazer uma irrigação, por exemplo, né, tu irrigar traz uma complexidade agronômica, obviamente, né, que agronomicamente é melhor tu fazer uma irrigação à noite, assim como tu também tem uma complexidade energética por tu estar trabalhando com ali regimes diferentes de tarifação, tanto durante o dia quanto à noite tens um regime diferente de tarifação. A gente traz a energia solar como uma alternativa tanto à tarifação com on-grid quanto à energização de equipamentos em área remota com off-grid. Hoje, quando a gente fala de solar off-grid, a gente tem um portfólio bem amplo que traz a possibilidade desde a gente energizar uma câmera a campo e fazendo um link com a conectividade, né? A gente consegue trabalhar com rádios fazendo a conexão dessas imagens de câmeras, né? Até a gente usar esse off-grid para estar, de fato, trabalhando com irrigação, com movimentação de pivôs, movimentação de bombas, irrigação por gotejo, enfim. A gente tem drives hoje que possibilitam utilizar esse off-grid também para irrigação.
né? Então, essa capacidade de energizar equipamentos a campo se torna muito valiosa quando a gente fala de agro, porque de fato a gente tem uma diversidade gigantesca de equipamentos que vão de bombas a câmeras, a pivôs instalados a campo e que demandam de energia elétrica que é um bem valioso, é um bem caro. E o on-grid, ele entra, né, com uma possibilidade de redução da conta de luz, né? Então a gente tem hoje o on-grid instalado desde telhados de granjas, né, até grandes grupos agrícolas trabalhando com on-grid, tendo sempre essa pegada, essa dinâmica de reduzir a conta de luz e tu conseguir maximizar o uso da energia elétrica. A gente tem hoje na Intelbras uma equipe de engenharia, uma equipe de especialistas que estão 100% preparados para estar desde fazendo o dimensionamento do on-grid, do off-grid, até a gente levando de fato qual que é o retorno desse investimento, né? Quanto tempo esse investimento vai retornar, né? E a gente sempre conversa sobre... tem muitas empresas hoje vendendo energia solar, né? Mas quando uma empresa oferece 25 anos de garantia, né? Quanto tempo essa empresa vai permear o mercado? Quanto tempo ela vai continuar no mercado? Às vezes a empresa não tem nem 10 anos de mercado e já está prometendo que vai sobreviver por mais 15, né, cara? Exatamente. Hoje a Intelbras é uma empresa listada em bolsa, uma empresa extremamente estável no mercado, oferece essa garantia e cumpre essa garantia, né? Sempre com parceiros especializados na ponta para fazer a instalação e toda uma equipe interna que possibilita que esse projeto seja montado, desenhado e que tenha um retorno da melhor maneira possível. Como eu te trouxe, temos cases aí desde movimentação de bomba no interior do Nordeste, em locais que não têm energia elétrica, até de fato grandes telhados em áreas agrícolas, seja em granjas, sejam outros tipos de telhados cobertos por solar, né? Então é uma possibilidade real e que a gente trabalha no dia a dia como sendo de fato um viabilizador para que a gente consiga ter esses equipamentos a campo rodando, né? E que a gente consiga também reduzir o custo efetivo dessa energia, que além da parte de instalação, além do uso de rotina, ela se torna muito cara também, né? Legal. Você vê, né, cara, a energia solar, on-grid e off-grid, né? Eu fico pensando nas áreas remotas, cara. Como mudou a possibilidade do produtor melhorar a produção com aquele tipo de equipamento que está remoto? Porque, sei lá, 3, 4 anos atrás, ou um pouco mais, né? Como que você ia imaginar que o cara ia colocar lá uma placa solar no equipamento e um rádio para fazer a conectividade, né? Isso deve ter facilitado a vida demais dos caras. A Intelbras, o bacana é que ela democratiza isso, né, cara? Ela conecta todas as soluções, né? Em uma só marca. Isso é muito importante para quem está adquirindo uma solução completa de tecnologia para uma operação rural, digamos assim, né? Até aproveitando o teu gancho, né, Fábio? Estava comentando com o pessoal aqui antes, eu estava em uma fazenda que a gente não conseguia ter acesso de carro, né? A gente mal tinha as vias nessa fazenda para conseguir chegar nela, né? Como é que a gente consegue ter energia elétrica, conectividade? Como é que a gente consegue ter todo esse contexto nessa fazenda? A gente tem que pensar muito em como fazer, né? Sim. Não é uma operação simples de ser feita. Hoje na Intelbras a gente trabalha, eu costumo sempre trazer isso nas nossas rotinas, né? A gente trabalha sempre com soluções modulares e adaptáveis, né? Então, hoje a gente consegue montar a nossa solução de uma maneira muito efetiva e eficiente. E hoje, dentro do mercado de eletrônicos, inclusive, a Intelbras é um dos únicos players que está olhando para o mercado do agronegócio com muito foco, né? Hoje eu sou engenheiro agrônomo, né? Eu venho do mercado do agronegócio de alguns anos já e estou na Intelbras hoje para abrir esse mercado com o propósito de levar, de fato, para esse produtor, além da inovação, além de toda a tecnologia, viabilizar para o produtor que essa inovação, essa tecnologia chegue. E a gente está com um time montado também lá dentro para estar apoiando o nosso canal, para estar apoiando o consumidor final a conseguir consumir essa tecnologia Intelbras da melhor maneira possível, seja no contexto energético, seja no contexto de conectividade, para que se haja viabilização de fato da tecnologia no campo, né? Legal. Ô Marcos, a gente já bateu na questão da conectividade, da energia e o monitoramento, cara. Quais são as soluções assim principais aí para o produtor rural hoje? O monitoramento é uma grande veia pulsante do agronegócio, né? Hoje, quando a gente fala de monitoramento, a gente fala numa amplitude bem grande de possibilidades, principalmente quando a gente trabalha com o Intelbras, né? Eu costumo dizer que sempre que tu tens uma operação muito grande, como é o caso do agronegócio, né? Seja uma grande cooperativa, seja uma grande produção,
agrícola, agropecuária, faltam olhos para essas operações, né? A gente não tem pessoas o suficiente no campo olhando para essas operações. E faltam olhos desde para fazer a segurança perimetral de um galpão de defensivos que tem ali muitos e muitos milhões estocados em poucos metros quadrados, né? Até olhos para se ver uma queimada acontecendo em tempo real. Né? Hoje a Intelbras trabalha com última tecnologia, né? E inclusive é líder de mercado na parte de segurança eletrônica, né? E a gente tenta ao máximo adaptar essa segurança eletrônica para ela não ser apenas uma segurança, né? Para ela ser um monitoramento 360 graus das operações de uma fazenda. E aí, dentro desse dinamismo, a gente trabalha desde a possibilidade de fazer uma contagem de animais, né? E hoje a gente tem uma câmera já totalmente adaptada para fazer a contagem de bovinos e estamos trabalhando agora para trabalhar com contagem, identificação e pesagem de animais também, né? Além dos bovinos, trabalhar com suínos, trabalhar com outros tipos de animais. Contagem e pesagem, cara. Fantástico, né? Imagina como era feito isso há um tempo atrás, onde você dependia de pessoas que falham mais do que a tecnologia, né, cara? Para fazer ali o gerenciamento disso, né? Isso. Hoje, inclusive, muitos players vêm atrás da gente com esse contexto, né? Por exemplo, curiosidades, né? O focinho do suíno ele é como se fosse uma digital humana. Cada focinho tem um tipo de padrão único. Então, na China, que é um grande mercado consumidor de suínos, a gente já tem tecnologias de identificação para suínos a partir de imagens do focinho, né? Então, o suíno ele é identificado pelo focinho dele, não por uma tatuagem ou por algum tipo de identificação que é colocada por um humano lá, né? A mesma coisa para pesagem, né? A gente tem algumas tecnologias hoje, principalmente em bovinos, onde tu consegue identificar padrões de tamanho, de área do animal para fazer uma pesagem por vídeo, né? E é uma demanda muito grande para que a gente... Há uma demanda hoje muito grande para que a gente trabalhe com esses parâmetros, né? Principalmente contagem, pesagem e identificação, tanto de suínos quanto de bovinos, né? A gente vem num trabalho forte aí com alguns grandes players do mercado para estar desenvolvendo isso, né? Atualmente, Fábio, a contagem já está em prateleira, né? Principalmente de bovinos. Estamos numa etapa aí de adaptação para suínos também, né? E trabalhando muito para trabalhar com esses outros tipos de tecnologias que nem tu trouxe, né? Tu substitui ali um ser humano que pode fazer outra coisa de uma maneira muito mais eficiente, e tu coloca a tecnologia para trabalhar a teu favor, né? Com certeza, então, isso se torna indispensável, trazendo num exemplo de animal, assim como a gente tem a possibilidade, por exemplo, de usar as câmeras térmicas para estar fazendo monitoramento de queimadas, né? Sim. Eu falei lá atrás que um dos contextos do agro é ambiental, né? De conflito. Total, né, cara? Então, tu mapear a queimada e em tempo real, tu já tem uma brigada. E aí, novamente, né? Conectando os produtos Intelbras, né? Tu tens uma câmera identificando a queimada. Tu tens uma sirene, por exemplo, que a gente tem hoje no portfólio Comp, de alto potencial para estar informando sonoramente que aquilo está acontecendo. Temos já os itens também de incêndio, de iluminação, prontos ali para estarem avisando esses brigadistas que tem uma queimada acontecendo, e em tempo real tu combate aquela queimada, né? Legal, cara. Em palestras e conversas eu costumo dizer que tu não precisa esperar a fumaça subir para te começar a identificar uma queimada. Verdade. Né? Tu automaticamente já identifica no começo, né, cara? Isso é fantástico. Exatamente. Aliás, evita muito prejuízo, né, cara? Que queimada é sinônimo de prejuízo, né, pro produtor, né, cara? Demais prejuízo, e não só prejuízo financeiro, né? Não sei se vocês já chegaram a ver como se combate uma queimada numa lavoura, mas basicamente tu tens lá um operador de trator cortando a soja, a cana ao redor ali para baixar aquela planta e cortar a queimada, né? Fazer aquele corta-fogo. Então tu tens ali um risco de vida envolvido, né? Tem uma complexidade bem grande quando a gente fala de combate à queimada. Sem contar toda a parte de brigadistas, né? Que a gente vê aí muitas notícias que o pessoal realmente vai para a linha de frente e traz de fato ali um risco que vai além do risco financeiro, né? E aí a gente tem a tecnologia para apoiar e para mitigar ao máximo o risco de acontecer esses eventos, né? Legal, cara. Ô Marcos, então vamos fazer um resumo 360 aí das soluções Intelbras aí para o produtor agrícola aí, cara. Bacana, cara. Acho que a gente falou de 3 pontos que são extremamente aderentes ao agronegócio, né? Que são de hoje 3 unidades da companhia, principalmente pautadas em conectividade, em energia
e na parte de monitoramento, né? Porém, atualmente nós temos um portfólio completo que abrange a parte de infraestrutura para o agronegócio, né? E sempre se havendo essa adaptação também para esse mercado, né? Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de controle de acesso, né, a gente pode ter um acesso com biossegurança, né? A gente tem alguns players hoje no mercado que já estão testando essa tese de o controle de acesso ser indispensável para que tu consiga manter a sanidade dentro de galpões de produção de aves e suínos, por exemplo, que são animais que são mais sensíveis a doenças, né? Existem dentro do mercado, dentro dos manejos, né, os vazios sanitários. Então, tem determinadas pessoas que acessam um galpão que não vão poder acessar outro galpão. E a partir disso, com uma controladora facial, com uma controladora biométrica, tu consegue restringir ou autorizar o acesso de determinadas pessoas, sempre abraçados por uma inteligência que a gente tem hoje de software, que é do Defense, né, que é o nosso software que abraça hoje todas essas tecnologias de inteligência. Temos possibilidades amplas, né, que vão desde segurança perimetral, que nem eu trouxe, né, de galpões defensivos, até passando por redes corporativas, redes Wi-Fi para sedes, para escritórios, para granjas. Hoje, por exemplo, né, a gente tem as granjas totalmente fibradas, né, então a conectividade, a automação já acontece lá dentro, e a gente tem esses itens hoje disponíveis em estoque. Temos as câmeras especiais, que nem eu citei, né, duas aplicações dessas câmeras especiais, principalmente quando a gente fala de manejo de animal e de queimadas, né? A possibilidade de trabalhar com os radiocomunicadores, que hoje são commodity, né? Não consegue ver uma operação agrícola sem um rádio, né? Então, hoje nós temos radiocomunicadores profissionais no nosso portfólio. Na parte solar, eu falei muito ali dos drives, dos inversores, das bombas, mas temos luminários também. Hoje, quando a gente fala, novamente, né, locais remotos, que não tem energia chegando, as luminárias solares são uma opção extremamente útil para esses ambientes, né, e que se tornam muito efetivas, né. E, por fim, temos a Comp como uma empresa do grupo que é super aderente ao agronegócio, né, e que a gente consegue trabalhar com itens que estão a campo, seja fazendo automações, seja levando inteligência, né? A grande estrela do jogo, quando a gente fala de Comp, é a estação meteorológica, né, que consegue fazer a coleta de dados em tempo real. Quando a gente fala de dados, é temperatura, umidade, velocidade e direção do vento, todo um contexto que envolve, de fato, as operações do agronegócio, né, e que está disponível hoje também no nosso portfólio para a gente estar trabalhando, além de a Comp também nos apoiar muito na parte de conectividade com a parte de LTE 4G. Né? Enfim, nós temos um mapa bem completo, né, Fábio, que hoje permeia tanto a parte de infraestrutura quanto a parte desses novos negócios de impactar o agro de uma maneira muito específica no campo, no dia a dia, né, dessa coleta de dados. Então, a gente vem atuando de uma maneira bem abrangente, com uma equipe que hoje vem crescendo também para estar conseguindo dar conta dessa demanda regional, né, que a gente tem. E 100% disponível aí para estar apoiando o nosso canal, para estar apoiando o cliente final, para estar de fato se digitalizando e de fato conseguindo viabilizar também essa digitalização, né? Que nem a gente conversou bastante, o agro tem bastante conflito para resolver, né? Isso a gente acaba vendo nas notícias de maneira bem generalista, né? Contudo, no dia a dia, esse conflito se torna em tomada de decisão, em necessidade de apoio, em necessidade de proximidade. E como a gente sempre diz, como o nosso slogan diz, né, a gente busca estar sempre próximo também do produtor rural para estar levando essas tecnologias. Legal, cara. A tecnologia a favor aí do produtor rural, né, e a Intelbras aí sempre próxima com boas soluções, né, cara. Importante saber que a Intelbras, ela democratiza a tecnologia, cara. Eu costumo dizer isso aqui, né, pro parceiro aqui de São Paulo, enfim, do Paraná, que a gente tem bastante parceiro. A Intelbras democratiza a tecnologia. Ô Marcos, a gente está chegando ao final do nosso episódio de hoje. Eu queria abrir o espaço para você fazer aí as suas considerações finais aí pro nosso ouvinte. Legal, cara. Primeiramente agradecer, né, Fábio? Acho que o momento de fala para o agronegócio é muito importante. Quando a gente... até estava brincando com o pessoal, né? A segunda frase que eu mais ouço depois de bom dia, boa tarde, boa noite é agro é tech, agropop é gratuito, né? É verdade.
Então a gente está no mercado dinâmico, num mercado segmentado, num mercado que traz uma complexidade muito grande. E é muito bom ter esse espaço de abertura para a gente estar conversando sobre o agronegócio e conversando em alto nível, né? Em como que a gente consegue levar tecnologia, em como que a gente consegue viabilizar que essa tecnologia chegue ao campo. Eu tenho um propósito muito forte, né? É um propósito pessoal e profissional meu, de estar atendendo esse mercado, de estar levando inovação para o mercado da melhor maneira possível. E é muito, muito bacana ver a Intelbras também entrando com esse propósito no mercado e ver os parceiros também abraçando esse mercado e estarem se comunicando com esse mercado cada vez de maneira mais direta e cada vez de maneira a conseguirem colaborar para esse mercado crescer de uma maneira muito efetiva, eficaz e eficiente, que nem eu falei algumas vezes aqui. Então, para mim é uma satisfação gigantesca estar batendo esse papo, né? Te agradeço bastante, agradeço a equipe da Belfone por estar abrindo esse canal de comunicação. Me coloco 100% à disposição, né? No que for necessário aí para a gente estar batendo papo, para a gente estar discutindo sobre o agronegócio, eu fico 100% disponível. Legal, Marcos. Cara, muito obrigado. Foi fantástico o conteúdo que você trouxe aqui pra gente, né? Pro nosso parceiro. A disponibilidade de viagem, né, cara? Que eu sei que vocês ficam aí na correria pelo país inteiro, levando solução aí, país afora, né? Mas muito obrigado por ter vindo aí. E parabéns aí pela condução aí do conteúdo. Muito bacana. Bom, parceiro, e esse foi o último episódio da temporada 2022. Mas em 2023 a gente chega forte, com muita novidade para você que acompanha o Belcast, né? E para você que acompanhou o episódio de hoje, inscreva-se no canal, ative as notificações e faça seus comentários. Envie pra gente as suas sugestões de próximos temas também. É isso, parceiro. Até o próximo ano. Hashtag vem pra Belfone. Valeu!